Olá pessoal, hoje a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre funções orgânicas oxigenadas. São funções, como diz o nome, orgânicas, que têm o oxigênio em sua composição. Então aqui nós temos os álcoois e fenóis, que tem a hidroxila como a representação desse grupo, os aldeídos e cetonas, que tem o C dupla O como representatividade. Temos também éteres e ácidos carboxílicos e ésteres e ácidos carboxílicos e os éteres. O ácido carboxílico ele tem a carboxila, que é o COOH na sua composição, e os éteres que tem o oxigênio, no caso o oxi, no meio da nomenclatura, né? No meio da cadeia. Os álcools são compostos que apresentam o grupo hidroxila, que é o OH, ligado diretamente ao carbono saturado. Carbono saturado é aquele carbono que ele não tem ligações duplas ligadas a ele, certo? É o OH ligado ao carbono que não tem uma ligação dupla ligada a ele. Por isso que ele é saturado. Temos aí três tipos de cadeia. Ela alifática, ou alifático, cíclico e aromático. Aromático é quando forma um anel benzênico, que é uma cadeia fechada de 6 carbonos com ligações simples e duplas alternadas. O cíclico é essa mesma cadeia fechada, só que sem essas ligações duplas e simples alternadas. E o alifático, que no caso quer dizer aberta, uma cadeia aberta, né? Que pode ser alifática, aberta ou acíclica, certo? E quanto ao número de hidroxilas, uma só mono, duas diol e três triol. Lembrando que se trata de um álcool aí, certo? Quanto à posição da hidroxila, se a hidroxila ela tiver no primeiro um carbono que só tem um único carbono ligado a ele, eu vou chamar de álcool primário. Se esse mesmo carbono tiver outros dois carbonos ligados a ele, eu vou chamar de álcool secundário. E se essa hidroxila tiver num carbono em que tenha três outros carbonos ligados a ele, eu vou chamar de terciário. E uma informação importante: não são álcools, pois nesses casos aí, o carbono que está ligado à hidroxila ele tem ligação dupla. Então, quando isso acontecer, ele não é um álcool. Não são álcools, pois ambos o OH está ligado diretamente a um carbono insaturado, ou seja, um carbono com ligação dupla. Nomenclatura dos álcoois. Na nomenclatura dos álcoois, eu tenho que usar o termo met, que é para um único carbono, an, que é para ligações simples, e o ol no final, que é a terminação ol, que é para álcoois, certo? Essa tabela da quantidade de carbonos eu vou apresentar a vocês no final desse vídeo, certo? A sequência é met, et, prop, but, ex, ept, oct, non e dec. Isso aí é a terminação, essas são as terminações para 10 carbonos, né? De 1 até 10 carbonos. Mais abaixo aí vocês podem observar que a hidroxila ela tem uma numeração agora, né? Essa numeração ela é colocada para representar onde está essa hidroxila
na cadeia, né? Por exemplo, né, nessa 2-propanol, a hidroxila está no segundo carbono. Então, o número 2 indica onde essa hidroxila está. Já no segundo exemplo, um butanol, a hidroxila ela está no primeiro carbono. Só que nesse primeiro carbono, se eu colocar butanol sem o 1, também está correto. Eu posso colocar um butanol ou apenas butanol. Agora, do 2 em diante, eu tenho que colocar a numeração. Certo? No primeiro exemplo da última cadeia que vocês estão vendo, das últimas cadeias que vocês estão vendo aí, eu tenho duas numerações. Por que isso aconteceu? Porque além de eu ter a hidroxila, eu também vou ter o carbono insaturado. Quando eu falo carbono insaturado, eu estou falando daquele carbono que ele tem ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Certo? Então, toda vez que isso acontecer, eu vou chamar ele de insaturado. A nomenclatura nesse tipo de cadeia, ela sempre começa pelo grupo funcional. No caso, a hidroxila OH. Então, a nomenclatura começa sempre a contagem do grupo funcional. Então, a nomenclatura foi 2-buten-1-ol. Por quê? O 2 vem da insaturação. E o 1 é onde está a hidroxila. Certo? Então, essa contagem começa sempre do grupo funcional, ou seja, sempre, no caso dos álcoois, onde está a hidroxila. Começa sempre por ela. Ok? Metanol, etanol. Metanol é a cadeia carbônica do álcool que só tem um carbono ligado à hidroxila que forma esse álcool. Já o etanol são dois carbonos ligados a essa hidroxila. O metanol ele é altamente tóxico, dose letal 0,07 gramas por quilo e é usado como solvente na indústria química, combustível nos carros de Fórmula 1. Por que nos postos de gasolina tem só etanol e não tem o metanol? Primeiro, o metanol, como disse o texto aí, ele é tóxico, certo? Ele é tão tóxico que ele é usado como solvente na indústria química. E não era viável usar o metanol, porque ele, no caso do metanol, ele queima mais rápido, mas em compensação ele tem essa toxicidade. Desculpa, toxicidade. Certo? E esse mesmo álcool, no caso o etanol, além de ser usado em postos de gasolina, ele também é usado para a fabricação de cachaça. Só que é o seguinte, a cachaça é uma mistura do etanol com a água e tem que ter uma certa porcentagem desse álcool, que não passe de 50%. Certo? Passou de 50%, esse álcool ele já se torna, né, tóxico para o organismo. É uma cachaçaria que ela tem que ter esse cuidado na hora de fabricar a cachaça, né? Porque se no caso passada de 50% de álcool, ela pode ser prejudicial ao organismo. No texto que vocês estão vendo abaixo aí, essa cachaça aí, ela contaminou, no caso, e matou, né, 33 pessoas. Os sintomas apresentados pelas vítimas, dor de cabeça, hipertensão e vertigem, levam a que a cachaça esteja contaminada com metanol. O Laboratório Central do Estado está analisando a amostra para confirmar a suspeita. Então, no caso aí, essa cachaça aí,
Possivelmente deve ter sido uma cachaça artesanal e feita com metanol, porque o metanol ele é muito tóxico, certo? E não pode ser comercializado para esse fim. E o etanol também, por exemplo, o etanol no posto de gasolina não pode ser usado como bebida também, porque ele pode matar, ok? Metanol, etanol. Ainda, né? O etanol é obtido a partir da fermentação de frutas ou da cana-de-açúcar pela ação de micro-organismos fermentadores. Então aí tem a hidrólise da sacarose e a fermentação. Ambos utilizam açúcares, só que no caso um é a sacarose e na fermentação é a glicose frutose. Na primeira aí vocês estão vendo que há uma produção de glicose e frutose e na segunda etanol e gás carbônico. Isso aí é como a gente chega no etanol, certo? Ó, bebidas não destiladas, teor alcoólico abaixo de 15%, que é o cerveja, vinho, champanhe. Bebidas destiladas, com teor alcoólico acima de 15%. Aí vem cachaça, vodka, whisky, tequila. São todas bebidas destiladas, porque o teor de álcool é maior do que 15%. Lembrando que esse teor alcoólico, ele não é que não pode ceder, não pode ultrapassar, aliás, os 50%. O ideal é que ele seja consumido abaixo desses 50%, ok? Tá aí alguns exemplos de substâncias com função álcool, como vocês já viram, metanol, etanol, a testosterona, que tem o álcool na sua composição também, é um hormônio, o propanolol, que é um remédio para quem é hipertenso, é o propanolol, e o mentol, que é um aromatizante, né? Também tem o álcool na sua composição. Ele é encontrado no Vic, né? Vamos aos fenóis agora, né? Os fenóis é aquele composto que ele também vai ter a hidroxila. Só que agora essa hidroxila ela vai estar ligada a um anel benzênico, que é aquela que eu expliquei, que é aquela cadeia fechada, com 6 carbonos e alternando entre duplas e simples ligações. Ok? E abaixo aí vocês estão vendo exemplos de cadeias que não são fenóis, né? Apesar de serem fechadas, elas não são fenol. Na primeira, ela não tem a simples e dupla alternada, então ela não é um anel benzênico. Na segunda, ela é fechada, mas ela não tem nenhuma ligação dupla, ou seja, não tem nenhuma insaturação entre os carbonos. E na terceira, ela é um anel benzênico, só que esse OH está afastado desse anel benzênico. E quando isso acontece, ele também não é fenol. Nomenclatura dos fenóis. Eu tenho aí a nomenclatura desses compostos. Novamente, a gente começa a contagem da cadeia pelo grupo, que é o OH, né? Grupo funcional, que é a hidroxila. Então, onde ela estiver, eu coloco o nome hidroxi, seguido da numeração da ramificação e no final o nome benzene, que vem do anel benzênico, né? Ou núcleo aromático. No caso, essa primeira estrutura aí, ela ficou 1-hidroxi 2-metil-benzene ou 2-metilfenol. No nosso caso, a gente pode utilizar apenas a primeira, a de cima. Não precisa a gente se ater às outras. A primeira ela já vem completa, né? Esse metil é porque tem um carbono ligado a esse anel benzênico.
Então um é met e o il para formar metil. Na segunda estrutura, a gente pode ver que começou um hidróxido, agora ele está no terceiro carbono depois desse OH. E também um metil, né? E o benzeno no final. Certo? Na próxima estrutura, eu tenho ele no primeiro carbono, um hidróxido. Agora ele vai estar no quarto carbono, esse metil. E no final o nome benzeno. Ok? Temos aí alguns exemplos com a função fenol. O ortocresol, ou ocresol, o M-cresol, que é o metacresol, e o P-cresol, que pode ser o paracresol. Tem aí a creolina, que é uma mistura dos 3 cresóis. É usado como desinfetante. Abaixo aí eu tenho a vanilina, que a gente conhece mais como aroma de baunilha. Um aromatizante. E o tetrahidrocannabinol, que é o THC. É o princípio ativo da maconha. Ok? No caso, a fórmula química para maconha. Ok? Tá certo? Aldeídos. Aldeídos são compostos que têm o grupo carbonila, que é o C-O, na extremidade da cadeia, ou seja, em carbono primário. E recebem na nomenclatura a terminação AL no final da nomenclatura. Então, quantidade de carbonos mais a terminaçãozinha para ligações, né? Simples, dupla ou tripla. Se for simples, an. Se for dupla, en. E se for tripla, in. Nesses exemplos que a gente está vendo aí, a gente tem o metanal, o etanal e o propanal. Abaixo a gente vai ver essas nomenclaturas com numeração, porque é onde está a insaturação ou o grupo funcional. Quando esse grupo vier no primeiro carbono, não precisa a gente numerar, só do segundo em diante, certo? Nesses 3 exemplos que vocês estão vendo aí, eles estão no primeiro carbono. Então eu só coloquei a nomenclatura de uma insaturação ou a nomenclatura de uma ramificação. No primeiro, eu só tenho uma insaturação, que é uma ligação dupla. No segundo, eu tenho 2 ramificações, que é o etil e o metil. E na terceira, eu tenho 2 ligações, duas ramificações, que é o mesmo composto, por isso que foi colocado dimetil, porque é metil e metil. Então, dimetil. E aí abaixo eu tenho mais ou menos exemplificado aí como é formada essa cadeia, né? Tem a carbonila na ponta da cadeia, o carbono primário, que no caso será sempre o carbono da cadeia. E o R, que é a cadeia carbônica, pode ser qualquer tipo de cadeia carbônica. Detalhe, esse C-O, ele vai vir um lado a cadeia e no outro hidrogênio. Porque se ele tiver carbono e carbono nas suas ligações, ele já não vai ser mais um aldeído. Ele vai ser um éter. Ok? E aí eu tenho alguns exemplos de substâncias com a função aldeído. No caso eu tenho o metanal, que é um formaldeído. Ele é usado na conservação de cadáveres e alisantes de cabelo. Certo? Tenho aí também um aromatizante de indústria alimentícia e cosméticos, que é o aldeído cinâmico, que é o aroma de canela, né? E tem um aromatizante repelente, que é o citronelal. Ele pode ser aromante e também pode ser
repelente. Ok? Tudo certinho? Então vamos adiante. Cetonas são compostos em que o grupo carbonila, que é o C-O, é um carbono secundário, ou seja, um carbono do meio da cadeia, e recebe a terminação ona. Então agora eu vou ter um C-O ligado a outros carbonos. Ok? Aí eu vou ter a que a gente chama de cetona. Quantidade de carbonos, a terminação para dupla, simples ou tripla, e no final, ona. Ok? Substâncias em que a função é acetona. Como diz o nome, acetona, que é a propanona, que é usado para remover esmalte, né? Um solvente. A quercetina, que é um flavonoide antioxidante usado na indústria alimentícia de cosméticos e fármacos. E a cânfora, que é um aromatizante. A cânfora ela pode ser encontrada no minâncora, pode ser encontrada também em alguns produtos que são usados para massagem, como gelol, por exemplo, e dentre outros, né? Ácidos carboxílicos são compostos que apresentam o grupo funcional carbonila, que é o COOH, e os nomes desse ácido terminam com o oico no final da nomenclatura. Então, tem que vir primeiro o nome ácido, a terminação para a quantidade de carbonos e a terminaçãozinha para ligação dupla, simples ou tripla, e no final o oico. E também essa nomenclatura começa sempre pelo grupo funcional, que é o C-O. Vai ser o primeiro carbono esse, né? Temos aí alguns exemplos onde a gente encontra esse ácido carboxílico no ácido metanoico, ou conhecido como ácido fórmico, porque vem das formigas. E esse ácido também ele é usado como solvente, fixador de corante na indústria têxtil e liberado na picada de formigas. Como diz o nome, ácido fórmico vem das formigas. Ácido etanóico, que é o ácido acético, que é conhecido por nós como vinagre. O vinagre, para quem não sabe, é quando o vinho ele se estraga. Então, vinho estragado se transforma em vinagre. Esse ácido etanóico também ele é usado como solvente na indústria química, é o principal componente do vinagre, e produzido pela oxidação de álcoois. E logo abaixo aí vocês estão vendo um textozinho sobre o odor dos ácidos carboxílicos. Os ácidos monocarboxílicos de até 12 carbonos apresentam um odor muito desagradável. Pessoas diferentes, por apresentarem pequenas variações em seu metabolismo, secretam diferentes ácidos carboxílicos de baixa massa molar, o que acarreta em cheiros diferentes. Aí está uma foto, né, onde os cães, de modo geral, apresentam o sentido olfato muito desenvolvido e são capazes de reconhecer as pessoas pelo cheiro. Vamos saber. Éteres. Os éteres são compostos derivados de ácidos carboxílicos a partir da substituição do hidrogênio do grupo OH por uma cadeia carbônica R. Então, no caso, eu vou ter o C-O, só que no lugar desse H que tinha no ácido carboxílico, eu vou tirar ele e vou colocar uma continuação da cadeia aí, né? Vai ter mais uma cadeia ligada a esse segundo O, ok? Como nos exemplos que vocês estão vendo aí. E a nomenclatura, ela vai ter a quantidade de carbonos da primeira parte, mais a terminaçãozinha para ligações simples, duplas ou triplas, ato, di, e a nomenclatura que vem no segundo oxigênio, certo? Com a quantidade de carbonos e ila no final.
Então, como exemplos aí, nós temos o etanoato de metila e o propanoato de etila. E a nomenclatura dos ésteres, certo? Dos ésteres, como vocês já viram, quantidade de carbonos da primeira parte, mais a terminaçãozinha para ligação simples dupla ou tripla, o ato de e a nomenclatura que vem no segundo oxigênio, que é a quantidade de carbonos mais ila no final, ok? E aqui nós temos alguns exemplos de substâncias com a função éster. Temos aí o antranilato de metila, que é um aromatizante de alimentos com sabor de uva, ou seja, usado naqueles sucos de caixinha. O etanoato de pentila, que é o aroma artificial de banana. Vocês vão encontrar esse aroma artificial naquela jujubinha de banana. O etanoato de butila, é o aroma artificial de maçã verde. A gente encontra esse aroma artificial em doces, né? Ou outros condimentos. E o aroma artificial de abacaxi. Certo? O aroma artificial de abacaxi, que vocês podem encontrar ele em determinadas substâncias, certo? E por fim, nós temos os éteres, que são os compostos que apresentam um átomo de oxigênio ligado diretamente a duas cadeias carbônicas, ou seja, esse éter é o oxigênio ligado a outros dois carbonos. E a gente chama esse oxigênio de heteroátomo porque ele vai estar entre esses carbonos. Aí eu posso ter ele simétrico e assimétrico. Posso ter a cadeia alifática, cíclica ou aromática. A alifática é quando ela é aberta, né? Cíclico, fechado, mas não forma neobenzênico. E esse O ligado ao aromático é ela, no caso O, ligado ao anel benzênico ou núcleo aromático. Aqui eu vou ter a nomenclatura dos éteres. Para a nomenclatura dos éteres, eu vou considerar a primeira parte e a segunda parte, certo? A primeira parte no lado esquerdo e a segunda parte no lado direito. Primeira parte, quantidade de carbonos mais óxido, e a segunda parte, quantidade de carbonos, terminaçãozinha para simples, dupla ou tripla, e o O no final. Então, no primeiro ficou metox-metano, no segundo metox-etano e no terceiro etox-etano. Ah, mas e se a cadeia for maior? Se a cadeia for maior, faz do mesmo jeito. Terminação para a quantidade de carbonos com o oxi. Aí, no lado direito, terminação para a quantidade de carbonos, a terminaçãozinha para simples, dupla ou tripla e o O no final. Certo? Aí ficando metox-pentano o primeiro, o segundo 2-metil-propox-pentano. Ficou a nomenclatura dessa forma porque era no segundo carbono uma ramificação, que é o metil. E na cadeia principal, que é abaixo da ramificação, tinham 3 carbonos. Já no lado direito, 5 carbonos, só com ligações simples. Então, pentano. Ok? E essa de baixo, eu tenho o etox 2, porque no 2 eu tenho uma ramificação, certo? Aliás, é et, porque são 2 carbonos, oxi, o 2 que vem do metil, que está na cadeia do lado direito, então 2-metil, e a cadeia principal dessa ramificação do lado direito, ela tem 5 carbonos. Então, ficando etox 2,
metilpentano, ok? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Zap ou, aliás, pelo e-mail ou pela plataforma, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá certo? Foi um prazer enorme estar com vocês nesse momento e espero que eu tenha ajudado, espero que tenha dado um grande impulso a vocês, uma ajuda, certo? Bons estudos para todos e até a próxima. Tchau, tchau.